Olá, meu nome é Lívia Bernardes Roberge, eu sou doutoranda em História na Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente eu sou pesquisadora visitante na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. As meninas me convidaram para falar um pouco sobre como estabelecer um recorte de pesquisa em História. Então, quando a gente pensa num recorte em pesquisa, a gente geralmente primeiro pensa num tema, né, um grande tema, na sequência num recorte cronológico, quais são os anos, qual é o século que você está pesquisando. Na sequência, um recorte espacial, de onde você está falando, de qual contexto. Né? E, por fim, na situação em que a sua pesquisa se encontra comparado com a produção historiográfica já existente até então sobre esse tema. Então, por exemplo, uma pesquisa sobre Revolução Francesa, então, mulheres e Revolução Francesa. Mulheres e Revolução Francesa seria o tema, o recorte cronológico seria, digamos, 1789 até 1792, só para dar um exemplo. O recorte espacial, digamos, Paris e seus arredores. E colocar a pesquisa em perspectiva com a produção bibliográfica e historiográfica já existente seria mostrar o que já foi produzido sobre aquilo, quais são as perguntas que já foram levantadas e respondidas sobre esse tema, e de que forma que a sua pesquisa se encaixa nisso, levantando novas questões, propondo novas abordagens e, eventualmente, propondo novas respostas também para esses problemas que você vai levantar. Essa parte do levantamento historiográfico e de como você vai situar a sua pesquisa dentro desse panorama historiográfico é muito importante também, porque além de mostrar para o seu leitor e para o seu avaliador do projeto a pesquisa que você está propondo se encaixa, né, contribui para dentro desse contexto, isso também é importante justamente para você mostrar também que você não está tirando a sua ideia, a sua temática, a sua pergunta de pesquisa do nada. Demonstra que você leu a bibliografia, conhece a bibliografia, conseguiu fazer uma leitura crítica da bibliografia existente e, a partir disso, tirar as suas próprias questões, não é? Porque a verdade é que, em história, a gente não simplesmente surge com algo absolutamente novo. Nós estamos sempre construindo conhecimento em cima do que já foi construído por outros acadêmicos antes da gente. Eu vou dar um pouco o exemplo do meu próprio projeto de doutorado. Então, a minha pesquisa de doutorado é sobre a construção e a disputa de representações radicais durante a Guerra dos Três Reinos na Inglaterra, que aconteceu durante o século XVII, mais especificamente entre 1640 e 1660. Mais particularmente, eu estudo o caso de um grupo radical chamado Diggers, ou em português, os cavadores. E eu investigo de que forma eles disputavam, através da publicação de uma série de panfletos, como eles eram percebidos e representados por outras parcelas da sociedade, tais como o governo e também outros grupos radicais, como um grupo chamado Levelers, ou niveladores, por exemplo. Então, a minha tese, a minha grande pergunta, né, mas a minha tese é a de que a construção de identidades radicais, através de impressos, constitui um aspecto central da atuação política desse grupo, em particular, mas de outros também, né, mas estou focando neles, o que, consequentemente, leva a gente a ter também alguns insights sobre o próprio contexto, né, das guerras dos Três Reinos, como, por exemplo, a ideia de que essa instabilidade política que foi gerada pelas guerras permitiu, então, a entrada de diferentes atores e sujeitos nessa esfera pública seiscentista e numa tentativa de mobilizar opiniões, emoções e representações desse público e constituindo, consequentemente, uma parte importante, né, do fazer política desse grupo radical específico, dos Diggers, e potencialmente de outros grupos também. Então, como, né, essa construção e essa disputa em torno de representações e de identidades nesse contexto através de impressos, como isso foi uma característica importante da atuação, do fazer política desse contexto e, consequentemente, para então entender essa experiência desses grupos radicais na sua totalidade, a gente não pode ignorar essa parcela. Dito isso, então, no meu caso, o meu recorte seria a Inglaterra do século XVII, mais especificamente entre os anos de 1649 e 1652, que foram os anos em que esse grupo que eu estudo atuou, e os Diggers seriam o meu objeto de pesquisa. As minhas fontes primárias são, então, panfletos publicados por eles e por outros grupos radicais, como, por exemplo, os Levelers, que eu mencionei anteriormente, alguns periódicos,
E também como fontes secundárias eu utilizo dicionários da época, outros documentos relativos ao governo, como relatórios oficiais e etc. Então, eu estabeleci esse recorte também, como que eu cheguei a essa temática de pesquisa e por que eu acho que ela é importante. Porque eu fui percebendo, lendo essas fontes, lendo esses panfletos, e lendo também fontes da época que falavam sobre esse grupo, fui percebendo o quanto eles denotavam, na verdade, bastante atenção a essa questão da identidade. E que isso era uma característica realmente muito marcante nos panfletos deles. Eles investiam bastante tempo se apresentando e contra-argumentando o que falavam deles em periódicos e outros panfletos. Então, para mim, essa disputa, né, de uma determinada representação em torno de Digger me parecia algo bastante palpável, algo bastante concreto. E ainda assim, quando eu fui investigar isso na bibliografia, né, na produção historiográfica existente sobre o tema, eu identifiquei que, na verdade, a historiografia não aborda isso, isso não foi tratado, isso não havia sido identificado por ninguém com esse grau de importância que eu identifiquei. Então, nada foi feito ou produzido sobre esse aspecto da atuação desse grupo. Então, no meu caso, eu percebi uma lacuna a ser preenchida nessa produção historiográfica sobre esse grupo, sobre essa temática específica, por assim dizer, né? E com a minha tese, com a minha pesquisa, eu pretendo contribuir de alguma forma, né? Espero que bem, para um entendimento mais completo, não só dos Diggers, mas também sobre as atuações e o fazer política radical na Inglaterra do século XVII. Então, esse seria o meu recorte, e eu espero que esse vídeo ajude futuras historiadoras e futuros historiadores a formularem os seus projetos de pesquisa.